poucos meses atrás saiu o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o senhor fez um comentário, e em que medida uma lei de anistia que abre espaço para não punição de torturadores, perpetradores de crime de lesa humanidade, que foram agentes desses crimes encabeçados por um Estado, em que medida a falta de punição ou essa lei que abre essa brecha, que o próprio pessoal, o partido apresentou, protocolou junto ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade, reclamando contra a lei, que medida, então, essa herança da ditadura afeta hoje a prática? E, em detrimento disso, nós temos ainda hoje na Câmara a presença de deputados como Jair Bolsonaro, como defensor da ditadura militar, um defensor dessas práticas. Ainda é tabu falar de democracia, de justiça social? É tabu falar tudo isso na Câmara hoje em dia? Tem coisas que a sociedade tem que resolver no seu tempo certo, né? Por exemplo, nós tivemos na América Latina ditaduras ferozes, como da Argentina, do Uruguai e do Chile, né? Mas eles deram respostas mais rápidas do que o Brasil, né? Então, lá eles revisaram todas as leis de anistia, mesmo quando a anistia foi feita numa determinada correlação de forças para sair da ditadura, como foi a nossa também em 79, né? Logo em seguida, né, eles revisaram a lei e colocaram generais na cadeia, entende? Tem gente presa, processos, condenações universais, execração pública dessas figuras que aqui no Brasil continuam falando, que nem o comandante do DOI-CODE de São Paulo, entende? Que ainda é arrogante, vai em manifestações desse tipo. Então, os governos que se sucederam no processo democrático, desde o Sarney, particularmente o Fernando Henrique, que foi perseguido pela ditadura, o Lula e a Dilma, ao não revisar a lei de anistia, eles corroboraram com tudo isso, entende? E o Supremo Tribunal Federal também, entende? Ao negar a revisão da lei de anistia, eles cometeram um grave equívoco, porque enquanto você não virar essa página da história com a punição aos torturadores, não por uma questão de vingança, mas por uma questão de justiça, por uma questão de aprendizado para gerações futuras, nós tínhamos que ter aberto todos os arquivos, punido os torturadores, e isso seria, sem dúvida, um ensinamento histórico que teria um impacto na sociedade. Então, eu diria que essas tralhas que ficam aí pelo caminho, né, e problemas não resolvidos, estão vivos, inclusive ocupando postos de grande interlocução pública nos meios de comunicação de massa, né? Dando exemplos do que é uma democracia, seja na Rede Globo, seja na Jovem Pan em São Paulo ou na Bandeirantes, né? Então, pessoas que apoiaram a ditadura e tal, dando lições de democracia, formando novas gerações, sem que você tenha podido explicar historicamente. Nós devíamos ter virado essa página. Então, eu reputo a um erro grave de partidos que se consideravam até de esquerda não terem tido a ousadia de revisar a lei da anistia e fazer este acerto de contas, repito, mais uma vez, não por vingança, mas por justiça e por contar a verdadeira história do país. Falaste muito sobre o papel da mídia, sobre o papel desses entes econômicos, né, a gente pode falar assim, dessas grandes famílias. É possível a gente virar a página e hoje, numa construção democrática que ainda está em processo, pelo que tu falas, é possível que isso aconteça quando, como você mesmo disse, essa mídia ainda se mantenha, seja a mesma mídia de 40 anos atrás? Os ricos no Brasil, há uma ascensão, mas os grandes grupos econômicos são, em sua maioria, os mesmos de 40 anos atrás. Sabendo que o Legislativo, muitos deputados são patrocinados por esses grupos político-econômicos, é possível produzir uma verdadeira justiça social, construir um Estado democrático de direito não restritivo, na verdade amplo? É possível produzir isso, praticando a manutenção desses grupos? Na minha opinião, sem conflito não tem mudança, entendeu? Sem disputa de projetos, de programas, de ideologias, não haverá grandes avanços. É o que comprova os últimos governos que nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, faz 50 anos da Rede Globo,
Eles estão fazendo um seriado, uma série, né? A única coisa que não aparece é que eles eram os promotores do golpe de 64, né? Depois de 10 anos, eles falam que eles também foram censurados na campanha das diretas, na lei da anistia, no atentado do Rio Centro, né? Então, veja, a história anda, né? Mas se você for ver, as grandes famílias que hoje detêm o controle dos meios de comunicação foram todos apoiadores da ditadura, da Folha de São Paulo, do Estadão, né? Do Globo, e assim por diante. Então, na verdade, os mesmos que financiaram o golpe de 64 financiam os políticos, o financiamento é privado, para a grande maioria dos que chegam ao poder, né? E financiam a mídia também, que são os anunciantes, né? Então, é preciso romper esse círculo. É óbvio que hoje eles não controlam tudo, eles não controlam toda a internet, entendeu? E nem têm condições de controlar, porque já se criou também uma sociedade mais crítica, mas eles têm muito poder ainda. Então, quando eu falo em democratização dos meios de comunicação, eu estou dando o exemplo de países capitalistas, não de países socialistas. Estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos, onde, por exemplo, é proibido a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Eu tenho um projeto de lei aqui que acompanha essa proposta, ou seja, quem tem rádio não pode ter TV, não pode ter jornal, e tem um limite de audiência. Isso foi aplicado na Argentina através da lei de meios, que foi aprovada lá em Uruguai também, e, por exemplo, o Clarim, que é o Globo de lá, a rede Clarim, né, ela tinha cerca de 220 emissoras repetidoras, ficou com 25. Né, então se reduziu o poder de fogo, você criou uma pluralidade. Mesmo na Europa você tem grandes redes que são dominadas também pela elite, mas tem redes estatais, como a BBC, como a TV francesa, e assim por diante. No Brasil não. Aqui é tudo privado, centralizado, controlado. Isso é mais uma dificuldade da democracia brasileira. E quando você fala em democratizar, entende, em que universidades, sindicatos, sociedade civil podiam ter redes de rádio, TV ou jornais, eles falam que isso é censura. Entende? Que isso é contra a democracia. Isso é o contrassenso. Nós só queremos, não nenhuma censura, nós queremos que haja pluralidade, nós queremos que haja algum controle social da população, né, sobre os monopólios. Então, isso tudo mostra que a nossa democracia ainda vai ter que caminhar, né? Ela vai ter que... Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que grandes movimentos de massa, como foi em 2013, grandes explosões, podem produzir, de repente, coisas que são invisíveis hoje, né? Quer dizer, você pode produzir... E uma coisa que eu achei muito importante, que é destravar a luta social. Tá? Até a direita está indo para a rua. E isso não acho ruim. Que vá para a rua todo mundo. E vamos disputar projetos e propostas. Né? O que nós não podemos é ter retrocesso, golpes militares, ou violação do Estado Democrático de Direito, violação das regras, etc. Mas reivindicar, né, eu espero que o nosso povo, entende, consiga dar um salto de qualidade naquilo que lhe faz falta. Mas também para isso tem que ter, eu diria, condutores e propostas que de verdade façam um enfrentamento político que educa. Né? Pedagogicamente, não há formação de consciência sem luta e sem conflito.